Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, o versículo 20. Vamos ao texto. Enquanto ele pensava nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amados irmãos, certeza que você já ouviu falar dessa história, o nascimento de Jesus. E aqui nós temos um personagem importantíssimo, José. Mas esse versículo traz uma reflexão muito importante sobre planos. E aqui nós vemos que muitas vezes os nossos planos não são os planos que Deus tem para a nossa vida. O versículo inicia dizendo: enquanto ele pensava nisso. Vamos ficar por enquanto com essa primeira parte do versículo. Aqui, José estava pensando nos planos que ele tinha com Maria. Aqui José estava pensando até que possivelmente ele teria sido vítima de um adultério. E tudo aquilo que José havia idealizado, tomar Maria como esposa, se casar, ter filhos, agora ele está vendo todos esses planos desmoronarem. Um anjo do Senhor aparece a José em sonho. E ele diz: José é filho de Davi. Ali já apontando a árvore genealógica de José, ele descende de Davi, já mostrando que esse recado tem endereço certo. Ali já mostrando que Deus conhece quem é José, conhece a sua descendência. E por isso ele tem planos para José. Aí ele diz: não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então veja que Deus está dizendo para José: não temas em receber este presente. Mesmo que esse presente vai desorganizar os seus planos. Mesmo que esse presente vai frustrar as tuas expectativas. E aí ele apresenta algo maior, que é o versículo 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Aí ele diz, ela vai ter um filho. Esse filho é concebido pelo Espírito Santo. Ela vai ter esse filho, viu, José? Eu já estou lhe avisando, ela vai ter o filho. É um plano a qual eu estou lhe convidando a participar, mas é um plano irreversível, porque o Senhor diz, ela terá um filho. Você vai colocar o nome de Jesus. Aí ele diz, pois ele salvará seu povo dos pecados. Aqui é Deus revelando o plano perfeito. Mas para que o plano perfeito seja iniciado, os projetos de José precisam ser frustrados. Para que o plano perfeito seja inaugurado, vigorado, os planos de José precisam, como falamos no dia a dia, ir por água abaixo. E aí eu fico pensando, quantas vezes Deus se apresenta para nós desta forma, frustrando as nossas expectativas, frustrando os nossos planos. Veja que muitos historiadores modernos, estudiosos do contexto judaico, principalmente do primeiro século, eles acreditam que José era um jovem adulto, provavelmente entre 18 e 25 anos. E o que leva a eles crerem nessa hipótese são dois pontos. Primeiro, o contexto social,
Porque na cultura judaica da época, os homens costumavam se casar assim que tinham condições de sustentar uma família. O que geralmente ocorria pouco depois de apresentarem um ofício como a carpintaria. E que, diferente do que imaginamos hoje, porque quando nós falamos carpintaria, a inferência que nós temos, o link que nós fazemos em nossa mente é carpintaria móveis, móveis planejados, toda aquela coisa, mas não. Carpintaria na época de José era muito mais do que fazer móveis, era até mesmo montar casas. Então, carpintaria não era somente o ofício de trabalhar a madeira, mas também trabalhar outros materiais. O carpinteiro não era alguém que só trabalhava com madeira. É fato que, no decorrer da história, José foi sendo pintado como um senhor carpinteiro, fazendo móveis. Tinha um objetivo ao retratá-lo desta forma. Outro ponto é o vigor físico, porque na história do nascimento de Jesus, nós vemos a jornada de José de Nazaré para Belém e, posteriormente, a fuga para o Egito a pé ou em animais. E isso exigia grande resistência física, o que ajuda a reforçar a ideia de que José era um homem jovem e forte, aí colaborando com a tese de alguns historiadores. Mas aí também tem a pergunta, e por que então ele foi retratado como um idoso de aparente idade de 80 a 90 anos? A imagem de José idoso é muito comum na arte sacra e em textos apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago, que é um livro apócrifo, que não entrou no cânon bíblico. 2 pontos também, motivação teológica. Essa visão surgiu principalmente para reforçar a doutrina da virgindade perpétua de Maria, sugerindo que José seria viúvo, idoso, que teria assumido Maria apenas para protegê-la, sem intenções conjugais. O que também é uma tese refutada pelo próprio texto, porque José iria tomar Maria como esposa, e não simplesmente para exercer um papel de proteção de Maria. E o outro ponto foi o que eu citei da arte, né? Por séculos, pintores retrataram José com barba branca, calvo. Isso tudo simboliza sabedoria, pureza, diferenciando do estereótipo de marido comum da época. Mas o ponto aqui é que José tinha planos, José tinha objetivos, mas por um plano maior, José abre mão dos seus planos. Então, irmãos, muitas vezes o novo de Deus será inaugurado na nossa vida desta forma, de uma forma turbulenta, nos tirando de um ponto, nos levando a outro ponto, criando em nós dúvida, criando em nós medo. Deus fala no silêncio de sua reflexão. É o primeiro ponto aqui de aplicação dessa palavra. Veja que José estava pensando nisso, ele estava projetando, ele estava tentando resolver um problema difícil, porém com a sua própria lógica. Nesse momento, que está pairando na mente de José é a lógica. Então aqui a lição é, mesmo quando estamos ansiosos, tentando encontrar uma saída, Deus está atento aos nossos pensamentos. E mais do que atento aos nossos pensamentos, Ele está pronto para nos dar a direção certa no momento oportuno. Veja que Deus reconhece que José está com medo. E é o próximo ponto de aplicação, porque o anjo diz, não temas, não temas. Aliás, o não temas aparece por várias vezes nos textos bíblicos. Para Josué, para José, não temas. O primeiro comando do anjo foi, não temas. Porque o novo causa em nós o quê? Medo. O novo é algo que nós não temos controle, nós não sabemos como será. Por isso o anjo
para inaugurar algo novo na vida de José. Ele diz: não temas, porque o medo muitas vezes nos faz querer abandonar projetos. Quantas coisas nas nossas vidas nós deixamos de fazer simplesmente por medo. Abandonamos pessoas, abandonamos propósitos. E muitos desses propósitos, muitos desses projetos, muitas dessas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Então, hoje, irmão, identifique se alguma decisão sua está sendo baseada no receio do que os outros vão pensar ou na insegurança do futuro. Pense aí. E o terceiro ponto: há um propósito maior no que você não entende. Sabe por quê? Porque o que parecia um problema terrível para José, o que parecia até mesmo um adultério para José, era, na verdade, o maior milagre da humanidade acontecendo. Veja como o Emanuel, o Deus conosco, se revelou a José. Pense nisso. Às vezes, o que nos causa estranheza ou desconforto, hoje é apenas um embrulho. Sabe? Imagina um presente precioso, raro, mas que o embrulho não é tão bonito assim. Isso deixa qualquer um com o pé atrás, né? Ainda mais nós que somos visuais, ainda mais nós que julgamos o livro pela capa. Então, às vezes, o que nos causa estranheza ou desconforto é apenas o embrulho de algo extraordinário que Deus está gerando. Era algo extraordinário, era o Filho de Deus, era o Verbo encarnado, era o Deus conosco, era o Emanuel, era o plano perfeito que diz o versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Que grande graça, que grande revelação, porém embrulhada em incerteza, em fuga, em medo. Esse problema não daria para José resolver com a força do próprio braço. Ele teve que ser sensível à voz de Deus, o Deus que o chamou para esta missão, o Deus que o sustentou nessa missão, na fuga de Nazaré para Belém, depois para o Egito. Deus que o manteve, Deus que concluiu a obra. Então, nesse momento, diante da novidade do Senhor, José se sente impotente. Então ele tem que abrir os ouvidos e ouvir o que Deus tem a revelar para a vida dele. Então, irmãos, que nós não tenhamos medo de receber os presentes de Deus para a nossa vida. Mesmo que esses presentes descontrolem, desajustem, frustrem os nossos planos, aquilo que nós tínhamos como mais perfeito para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, dos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Filipenses 4, dos 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai vossos pedidos a Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus de novidade. Não há, Senhor, como te seguir sem viver em novidade de vida. Pai, nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, para entender os Teus planos, os Teus propósitos, mesmo que os Teus planos venham de primeira acompanhados de turbulência, de dificuldade. Nos dê fibra, nos dê fidelidade, Senhor, para que nenhum medo nos impeça de viver o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.